Muito bem, Jader, bem-vindos ao Fim do Mundo. Hoje um Bem-vindo. episódio especial, né? Sim, muito especial. Pres- Hoje a gente vai embasar mais ainda tudo aquilo que a gente falou até agora, ou vamos ter que refazer algum vídeo aí fazendo disclaimer a respeito daquilo que a gente conversou. Pode crer. Sim, o episódio de hoje é diferente porque o episódio de hoje é uma entrevista. Nós vamos entrevistar aqui o Luiz Gustavo Assis, que logo logo se chamará Doutor Luiz Gustavo Assis, né? Porque ele foi pastor no Brasil por alguns anos. Eu conheci ele já, conheci ele Hum, nos como chama? Nos idos tempos do UNASP, no restaurante Super Prato, Deus o tenha, né? Batendo conversas Era que ainda o eu. bandejão? Era tipo isso, tipo isso. E a gente batendo. Isso que a gente faz hoje aqui na internet, a gente fazia sentado à mesa, né? Conversando, batendo papo sobre Legal. as coisas que a gente estava aprendendo no seminário. A gente fez seminário no mesmo período, ele estava na minha frente. É, mas ele fazia outras coisas, eu acho, então eu tinha algumas aulas que a gente fazia junto, tanto é que eu tive o privilégio de fazer o TCC junto com ele e sua digníssima esposa, Marina Garner. Fizemos um TCC aí, que foi com o professor Rodrigo Silva, né? Hoje famoso professor Rodrigo Silva, e a gente fez o TCC juntos ali, exatamente sobre apologética no mundo contemporâneo, olha aí. E esse Legal. TCC gerou inclusive um estudo bíblico, que foi o app, o aplicativo de estudo bíblico que eu criei um tempo atrás, muito tempo atrás, que eu escrevi o estudo, né? Exatamente por causa desse TCC, esse esforço de falar, de ser apologético ao tempo de hoje. E aí, ele foi pastor no Brasil por algum tempo, né, Gustavo? Como é que eu te chamo aqui? Porque tem várias Vamos, formas de vamos te chamar. vamos corrigir algumas coisas. Primeiro, doutor, mesmo que eu já fosse, eu não ia querer que fosse invocado, acho que é totalmente desnecessário. Em segundo lugar, eu não estava ocupado fazendo outras coisas na faculdade, eu fui vadio mesmo e tive que fazer algumas matérias. Então, foi isso que aconteceu. Então, por isso que a gente acabou fazendo, se formando junto, né? Acho que você Sim. começou em 2004, né? Foi, isso mesmo. Eu comecei em 2003, fiquei um ano a mais, e aí a gente se formou junto em 2007. Isso Então, aí. Isso aí. E ele fez, saiu do Brasil depois de um tempo de pastor. Quanto tempo você foi pastor no Brasil? fiquei 5 anos e meio no Brasil. Fui 5 anos e meio, né? capitão, pastor distrital, tudo no Rio Grande do Sul. É, Olha aí. Legal. E aí depois você veio fazer seu mestrado aqui nos Estados Unidos, né? Onde você fez. foi, Olha o foi, mestrado dele, Jada. O mestrado dele é em arqueologia e línguas semíticas, hein? foi nessa área. E 2 anos em Chicago, região de Chicago, não Chicago mesmo, mas no Uhum, norte. Uma universidade evangélica, Trinity uhum, International University. Tive aquela experiência ali, foi muito legal, muito enriquecedora. E assim, eu já tinha paixão, né, pela área, e as experiências ali sim. abriram um horizonte bem largo para pesquisa envolvendo história, Bíblia, as línguas. Então, eu estudei bastante coisa relacionada com Mesopotâmia naquela região, naquela época. Então, um sistema de escrita cuneiforme e tudo mais. Então, foi um período bem Legal. importante na minha trajetória. E morou no Oriente Médio também, né? Então, assim, tem experiência aí. Trabalhando para viver, né? Era a troca ali que era feita. Você trabalha ali umas horas por dia, pode morar e tal. A gente passou, vamos colocar ali 2 meses Aham. entre Israel, Jordânia e Egito. E não sei se eu posso falar que eu conheço a região, Uhum. não passei tanto tempo assim, mas conheço de Uhum. outras épocas também, que já levei grupo de turista e tal, escavação, então eu gosto muito daquela parte do mundo. E assim, qualquer conversa que envolve essa parte do mundo, como a gente vai ter aqui hoje, Uhum. tem a garantia da minha atenção. Uhum.
Legal. E você agora está concluindo seu PhD lá no Boston College, né? Em Antigo Testamento, Uhum. correto? E é casado com a Marina Gardner, que faz com você o podcast Dá para Explicar. Está bem defasado, diga-se de passagem. Há mais de um ano que a gente não coloca nada ali. E Também, né? Também vocês com todas as atividades. A Marina Gardner, ela nesse momento é professora associada em Loma Linda. é, E é, vocês estão com 3 filhinhos, né? 3 filhos, e aí eu sou pastor, vamos dizer, 80 quilômetros, 50 milhas Aham. de Loma Linda, aqui no condado de Orange, na igreja de Anaheim, e aí eu sou responsável por 2 igrejas. Na outra igreja eu tenho um associado, a igreja de Orange. Uhum. Então, pastorado, família, e na ordem certa, né? Família, Uhum. pastorado. O que sobra eu tento colocar no PhD, o que é difícil, o que sobra é só a madrugada, mas essa é a dinâmica. Por isso, há uma justificativa aí, porque o podcast está tão defasado. Entendo. Não, justo, justo. E são 3 meninos, né? São, bicho, cheio de energia. Então, eu achei Os legal dois, que dois mais velhos são assim, 220, cara. São no a, a, 220 todo. a descrição no site da igreja é, é pai de 3 meninos vigorosos. Achei muito bom. Rigorosos. Mas Não, e é. se o tempo que sobrou ele meteu em línguas semíticas no PhD, cara, imagina se ele tivesse com mais tempo. Mas eu sei que acabou que eu dei uma diminuída no ritmo, né, com a chegada dos filhos. Essa é Uhum. uma dinâmica. Eu não sei se o Jader tem filhos. Ainda não, tá no projeto, tá no Ainda não. projeto. Tá no projeto, ok. Tô Porque orando por ele. eu sei que o Diego tem uma menina linda que a gente já Isso. conheceu, mas pensa no negócio puxado, viu? É. Pensa no negócio puxado. Se a gente quiser colocar na televisão para assistir que seja, é fácil. Aí você Uhum. faz, É. fica lá assistindo, consumindo conteúdo de terceiros, mas se você quiser fazer parte mesmo da vida da criança, aí isso requer muito sacrifício, né? Pode Então, crer. Pode é. crer. Mas está aí. E Muito. só um adendo, não simplesmente para questão de ego nem nada, mas o meu PhD não é somente Bíblia hebraica ou Antigo Testamento, ele tem bastante desse componente de Antigo Oriente. Então, Uhum. tem bastante ênfase em civilizações e línguas da antiga Mesopotâmia. Então, isso é Nos algo que eu interessa. queria focar e eu consegui encaixar bem, escolhendo um profeta específico para escrever, que foi o profeta Ezequiel, que que é um deportado de Jerusalém para a Babilônia, e ele escreve o livro. O livro está repleto de elementos babilônicos, desde língua, de palavras emprestadas do acádio, por exemplo, que era a língua, uma das principais línguas da antiga Mesopotâmia, aramaico também, que era a língua franca da antiga Mesopotâmia já naquela época, mas também de metáforas, conceitos, ideias que é o mundo do profeta, né? É como se o profeta estivesse numa cultura nova e Deus se comunica com o profeta usando alguns elementos daquela cultura, né? Então, é, então é Antigo Testamento, sim, mas tem esse viés bem contextual barra cultural do Antigo Oriente, né? Excelente, porque você mencionou um episódio que a gente gravou há 2 episódios atrás, que é o episódio de Ezequiel. E a gente fez assim. A gente fez um resumão de Ezequiel, só para mostrar como que Daniel ajuda a gente a entender Ezequiel, exatamente porque eles estão no mesmo contexto babilônico. Uhum, E isso destravou muitas coisas para minha leitura de Ezequiel, sabe? Quando eu comecei a ler Ezequiel, a partir do entendimento de Daniel e da Babilônia, cara, destravou muita coisa para mim. A gente até conversou sobre uma das coisas que encrespou um pouco ali no final, mas hoje já tá mais acertado na minha cabeça, mas enfim, o livro se revelou para mim quando eu coloquei ele no contexto dele, quando ele encaixou no contexto dele, sabe? E,
E aí a gente fez esse episódio para ser um episódio curto, acabou que teve 2 horas. A Ó. gente, a gente só mencionou uns 3 ou 4 capítulos e o pessoal ficou doido. Os comentários lá, o pessoal faz uma série de Ezequiel. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, são 48 capítulos, imagina fazer uma série disso. Mas o pessoal E, gostou. e deixe-me só mencionar algo aqui, porque esse período de Ezequiel que você coloca junto com Daniel, Uhum. você tem outras vozes paralelas a eles, né? Você tem Jeremias terminando seu ministério nessa época. Sim, exato. Você tem o livro de Abacuque sendo escrito nessa época, ou sendo pelo menos o conteúdo do livro de Abacuque é dessa época. Então, peraí, segura aí, porque isso foi uma dúvida que eu e o Jader tivemos. A gente não conseguiu encaixar Abacuque, a gente não sabia se ele era ou não era. É, então? É, sem dúvida. E eu te digo mais, foi Hum. inclusive meu sermão de sábado passado, sobre Abacuque, porque Abacuque tem um ambiente político muito parecido com esse com que nós, aqui nos Estados Unidos, vivemos ontem. Uhum. Dois candidatos, futuro da nação, e na época de Daniel, de Ezequiel, de Abacuque, você tem duas grandes nações, Egito e Babilônia. Elas Uhum. estão lutando pelo poderio de todo o Antigo Oriente. E Abacuque capítulo 1, verso 6, Deus fala, eu estou trazendo os caldeus, que é o nome da, vamos chamar, dinastia, não, mas Uhum. não necessariamente dinastia, mas da tribo da qual Nabucodonosor era parte. Etnia, cabe? Não necessariamente, acho que é melhor tribo, porque Tribo. eles são semitas, assim como arameus são semitas, assim como israelitas são semitas. Quem sabe etnia, mas eu acho que dentro de babilônios existia uma tribo Uhum. chamada caldeus, os Casdim, e em Caldu, perdão, Caldu em Acádio, e esse pessoal é quem tem a bola da vez, digamos, ali no final do sétimo século antes de Cristo, quando eles se juntam com os Medos e atacam a Síria, destroem a cidade de Assur nos anos 614 a.C., destroem Nínive no ano 612 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. E aí o resto dos assírios vai para uma cidadezinha chamada Haran, pedem ajuda dos egípcios, aí os egípcios defendem, e aí fica só os dois, Babilônia, ou os caldeus de Babilônia, com os egípcios, e aí tem uma famosa batalha no ano 605 a.C., em Carquemes, na Síria, que Jeremias faz menção dessa passagem, dessa batalha, ele descreve essa batalha no capítulo 46 do Hum. livro, e aí, só que ali Babilônia vence, e aí Nabucodonosor se torna o, o dono do esquema todo, né? Se fosse linguagem de vila, né? O dono da boca, né? Ele é dono Sim, daquela sim. quebrada ali. Uhum. Quando você cita Abacuque 1,6, então você está situando o livro, tipo assim, quase o pré-exílio do povo de Israel para a Babilônia, Sem, ali dos 70 anos? sem dúvida. Exato. E digo mais, o nome Abacuque é um nome acádio. Olha aí. Tem duas possibilidades Legal. para a etimologia do nome. Uma de Rabak, que tem a ver com abraço em hebraico. Não faz muito sentido, mas tem uma planta Carinho. da Mesopotâmia, que o nome dela é Rambacucu. Hum. E tem uma questão de, como é que traduz isso? Algo nasalado, um fenômeno de fonética de mover a nasalização do Hum. M, por Uhum. exemplo, e ele ser absorvido por um B. Então, em Uhum. vez de Rambacucu, Rabacuco seria Uhum. uma forma. E, e é o nome de uma planta. Então a gente conhece outros personagens judeus que, ao irem para a Babilônia, tiveram seu nome modificado de hebraico para acádio. E eu creio que Abacuque é um desses. Digamos, ele não é parte do círculo íntimo de Daniel, Sadraque, Mesaque. Uhum. Ele é um outro judeu, provavelmente deportado para a Babilônia, que está indignado com Deus, porque Deus escolheu Nabucodonosor para punir. Inclusive, meu sermão era sobre isso, né? Como lidar com a frustração política do seu candidato não ser o escolhido para assumir a dianteira. E é por isso que Abacuque descreve aquele caos todo, né? Do seu mundo ali. Ele faz várias coisas interessantes com
passagens bíblicas, né? Eu acho que é capítulo 1, verso 14 de Abacuque, ele fala: o Senhor, os caldeus fazem os homens como peixes do mar que não têm governante sobre eles, né? Que é uma inversão de Gênesis 1:26, de façamos o homem à nossa imagem, Uhum, conforme a nossa semelhança, que tenha domínio sobre os peixes do mar, então tenha domínio, seja governante sobre os peixes do mar. Então, Abacuque está regurgitando escritura ou reciclando escritura para mostrar a Deus está errado o que o senhor está fazendo de escolher esses caras para virem sobre uhum, a gente, né? Então a gente tem essas vozes todas nessa época. Sofonias é um pouco antes disso, ali mais ou menos na época de Josias, final do reinado do rei Josias. Então você tem Sofonias, você tem Jeremias, você tem Ezequiel, você tem Daniel, você tem Abacuque. Então, todos esses profetas aí, eles estão vivendo à sombra de um império, do Império Babilônico, uma realidade que já era antecipada, né, pelas maldições da aliança, né? Se quebrasse a aliança, a punição máxima é o exílio, né? uhum. Deportação, destruição da cidade. E, e agora esse pessoal está lá, Ezequiel e Daniel e Abacuque, chorando às margens do rio da Babilônia, né? Então, quem sabe entre os personagens do Salmo 137 que choram às margens do rio da Babilônia, a gente pode imaginar aí um desses personagens também. Ô Diego, só de ouvir ele falou uma frase no começo assim que Deus ele vai usar o contexto da época do profeta, até da cultura local, para poder conversar com ele, para poder aparecer em sonhos, até no caso de Nabucodonosor. E quando eu falava isso nos outros episódios, eu ficava, cara, será que é isso mesmo? Deus está usando os temas de dentro da cultura que a gente sempre acha que a cultura babilônica, né, a cultura ali dos povos pagãos, não se misturaria em nada, ainda mais quando você imaginar que os profetas iriam usar elementos dessas culturas para poder escrever o livro, para poder transmitir mensagens. Isso eu já fico aliviado de vir um especialista na área e falar que os profetas estão usando os elementos de cultura pagã para transmitir mensagens. Olha, vai com calma aí, não fica tão aliviado não, que vai que eu também confiava nesse sentido, né? Então, mas eu pelo menos vejo dessa forma e ela faz muito sentido, Jader. Você tem, por exemplo, sei que a gente, não sei se vocês já falaram muito sobre Daniel, né? Mas Pode Daniel, repetir que repetição é pedagogia, vai. mas aquela, a visão de Daniel 7, por exemplo, Ouvindo. você tem elementos ali bíblicos, você tem ali o mar revoltoso, vento, quatro animais saindo da água e o filho do homem tendo domínio sobre os animais. Isso lembra Gênesis 1, né? Mar revoltoso, o espírito, o vento agitando sobre as águas. E aí você tem os animais e o filho do homem, ou o ser humano, a humanidade, sendo colocado ali para ter domínio sobre a ordem criada, né? A fauna e a flora. No caso ali, especialmente a fauna. E então você tem esse elemento bíblico, ok? Só que a gente tem que lembrar que Daniel não é o típico ancião de igreja adventista ou cristã no século XXI. Uhum. Ele é o chefe dos especialistas, e aí eu não sei como é que a gente usa essa palavra, como é que vocês têm usado essa palavra. O Mágicos, né? Os... especialista em divinação, por exemplo. Sim. Uhum. É a guilda Divination. Eu dele. estou pensando em divination. Como é que vocês usam essa palavra? É, a gente não usou, a gente usou magos, né? Os Mago. magos. Só que aí que tá, quando a gente fala mago, a gente pensa mais um David É, Copperfield, um é. Jeremy e tal. É mais um Divination, adivinho mesmo, né? Um vidente. eu acho que vamos chamar de vidente. Essa é a Uhum. pessoa que tem uma capacidade de ter contato entre o mundo dos deuses, vamos pensar aqui no mundo politeísta da Babilônia, Sim, sim. e o mundo dos seres humanos. Daniel é o chefe desses caras. Capítulo 5, verso 14, se eu não estou enganado, Sim. Uhum. vai falar exatamente isso. A rainha mãe, quando o Belsazar está lá com medo da inscrição na parede, lá fala, tem ali o Daniel, chefe dos. E aí cita as Uhum. categorias. Nas nossas Bíblias, vai falar ali adivinhos. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha aqui na passagem Eu posso bíblica. puxar para você ver aqui. Mateus. Magos e encantadores. Magos, encantadores, que mais? Tem mais uma aí, não tem?
mais uma É, categoria. Acho que é 5,14. Magos Encantadores, ele cita lá no capítulo 1, né? Quando ele se sobressai sobre eles. É, Ela fala. Feiticeiros. feiticeiros, ok. Isso. A gente poderia gastar um tempo com essas palavras aqui, mas uma dessas palavras aqui, eu acho que é a primeira delas, eu não estou com a minha Bíblia aqui em hebraico, mas é Hartumim. E Hartumim é uma palavra emprestada do egípcio, por exemplo, que é uma das poucas palavras Hum, em egípcio no livro de Daniel. O cara está lá em Babilônia, mas ele conhece essa palavra em egípcio porque é o nome de uma classe de videntes, né? E esses são os caras que interpretam sonhos. Eles têm essa habilidade, esse é o treinamento deles. A vida inteira deles, eles vivem para interpretar sonhos. Daniel é chefe desses caras. Aí você tem ali a outra categoria que menciona no final do 21, falou, ou no capítulo 2 mesmo, na visão do sonho, né? Que o rei vai chamar o pessoal para verso interpretar. 2. Os magos, na verdade, então, os magos são os Hartumim, os que interpretam sonhos, os especialistas egípcios, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Esses encantadores, uma das palavras ali, eu acho que é também essa é emprestada do Acádio, Achipo, que são exorcistas. Você É A os Chapo. Aham. Encantadores. Os Os encantadores. E encantadores. esses exorcistas não é a versão cristã que a gente tem. Esses Isso. caras têm poder eles têm conhecimento e capacidade de lidar com o submundo. Aí você tem eu acho que são os feiticeiros. E os feiticeiros são as pessoas que estudavam as entranhas dos animais. E essa era uma das formas mais precisas, e é estranho falar isso, mais precisas de ciência. Eu estou falando assim, deliberadamente, é assim que era entendido essa forma de, Uhum. de consultar os deuses. Você faz uma pergunta para o deus Sol, Shamash, e você espera a resposta dele, e uma das formas dele responder é através das entranhas de um animal. Então você sacrifica um animal, observa as entranhas dele, e você identifica padrões pré-estabelecidos na literatura babilônica por séculos e a partir dali, junto com a escrita desse sinal, os vários sinais possíveis que um sinal cuneiforme tinha, aí é que você consegue extrair a mensagem desse Deus. É um necromancer, né? Aí seria com os mortos, né? Ou é. E não seria necessariamente É uma bem visto. cartomante bizarra. Vamos olhar o intestino aqui e ver. Pois é, É. Daniel é o chefe desses caras todos. E por que que eu estou falando isso? Daniel 7, leão com asa, urso com 3 costelas na boca, leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Aí você tem um animal terrível e espantoso ali. Uhum. Era até uma cifra que eu usava com meus amigos quando eu queria falar que algum amigo nosso era feio, né? É o Sim. Daniel 77. Animal terrível e espantoso, né? Isso. E aí você tem um chifre que tem olhos, que tem boca. Toda essa linguagem bizarra, que é tão diferente do que a gente tem em outros profetas, isso se parece muito com literatura de presságios mesopotâmicos. Uhum. Daniel é o chefe desses caras. Ele estudou isso na Uhum. Babilônia. Ele foi para a Universidade de Babilônia, estudou lá. Imagina entrar no quarto do Daniel, né? Com um livro de. Porque ele foi educado nisso, né? Exato. Seria. O E, pessoal e, acharia um absurdo. e Deus se comunica com ele dessa forma. Uhum. Ele está dando uma visão no capítulo 7 que tem elementos disso, que faz sentido para o Daniel. Pode não fazer sentido nenhum para a gente hoje, Uhum. Uhum. Claro. mas faz para o profeta. Por quê? Porque esse é o mundo dele. Então, Pô, eu me sinto confortável de ver Deus sendo um pedagogo, sendo bem didático e encontrando o Daniel onde ele estava, né? O mundo que ele estava inserido. E ele não se comunicou com Jeremias dessa forma, porque esse daí não era o mundo de Jeremias. Então, agora, para sim. Sim. Daniel, Deus foi E, bem. e faz sentido isso também, Gustavo, pelo seguinte: quanto mais você estuda, ainda mais você estuda símbolos, que é o caso disso daí, meu estudo de símbolos que é feito dentro desse contexto, mais você aprofunda na linguagem, e aí quanto mais você aprofunda na linguagem, mais certas percepções são capazes de ser transmitidas. Uhum.
Entende? Então, eu acho que faz até sentido Deus usar esses elementos para falar com Daniel, visto que aquilo era o seu objeto de estudo e que dentro daquilo Deus conseguia aprofundar bem mais a mensagem. Ainda mais a gente está falando de um hebraico que na época tinha só 11 mil verbetes. Então, quanto mais linguagem, símbolo, a gente sabe que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Muito Exato. melhor de comunicar profundidade desse jeito, né? Exato. Não, o que que isso significa para nós hoje, né? Se é que a gente começa a usar elementos de cultura na nossa pregação e tudo mais, aí você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Uhum, Saber se realmente é de Deus, que tipo de cultura é essa que a gente vai usar. Alguém. E aí, onde a gente coloca a cultura, né? Então, será que a cultura acaba sendo a voz dominante? Não é o que a gente vê no texto bíblico, né? O texto bíblico ressalta uhum, elementos da mensagem, vamos chamar aí da teologia de Ezequiel, de Daniel, de uma maneira, assim, a ênfase no Deus bíblico. Todos esses elementos que eu falei, por exemplo, essa questão de literatura de presságios da Mesopotâmia. Meu avô, que estudou muito o livro de Daniel, que já faleceu, meu avô não sabia disso. uhum. E isso não o atrapalhou para absorver o conteúdo da mensagem, né? Que o plano de Deus vai vir, Sim. independente da tentativa de reis, de reinos, o plano de Deus vai ser estabelecido. Agora, então, assim, a cultura foi importante para o profeta, para ele entender, para escrever a sua mensagem. A gente consegue entender um pouquinho mais o porquê que ele escolhe aqueles símbolos, ou que Deus escolheu aqueles símbolos na visão, mas, digamos, o ponto final ali, né, o punchline que a gente fala em inglês, né, aquele detalhe final ali, a frase que tinha que sair, as pessoas tinham que sair depois de ler aquele capítulo, isso está claro, né, independente do elemento cultural. Então, Show. Uhum. Ô, É, Gustavo, a gente está aqui falando, né, de Daniel, né, na maior tranquilidade, mas a gente consegue assegurar, por evidências na história, a existência de Daniel nesse período, de uma forma assim, tranquila? olha, de um homem chamado Daniel, ou Belshazzar, uhum. que vive que é um conselheiro real no reinado de Nabucodonosor, passando ali pela época de Belsazar, o último rei do Império Neobabilônico, e até ali dentro da administração persa. Não, a gente não tem como falar, esse cara é real. Mas a gente tem todos os motivos para pensar que ele seria real. Então, pensando aqui de algo relativamente recente, tem uns 10 anos que a gente tem isso mais claro. Mas se a gente for para a Bíblia, a gente tem poucas informações do que aconteceram com os judeus quando eles foram para a Babilônia. E a gente tem alguns indivíduos, algumas histórias. Daniel, seus amigos. Você tem algumas histórias de Ezequiel. Uhum. Ezequiel vive nessa época, daí você lê a menção dos anciãos, ali indo consultá-lo. Você tem, mais tarde, você vê ali o surgimento de um Ageu, de um Zacarias, que voltam do exílio. Então, você tem alguns poucos judeus. Você tem o Salmo 137, né? Eu sou chorando às margens do rio da Babilônia. Algumas passagens de Jeremias que falam dos judeus que já foram. Jeremias até manda uma carta para eles no capítulo 29. Por que que eu estou falando isso? Porque esse conhecimento, digamos, bíblico e limitado desse acontecimento, a gente teve que agora, a gente pode incrementá-lo com mais de 200 tabletes cuneiformes que foram traduzidos há aproximadamente 10 anos, encontrados num vilarejo no sul do Iraque. E o nome desse vilarejo é Al-Yahudo, que em acádio significa cidade dos judeus. Hum. E chamaria eles de Judaiópolis, né? A cidade de Judaiópolis. Judaiópolis, pode crer. Esse é um assentamento e boa parte dos judeus deportados por Nabucodonosor foram. Os tabletes não foram descobertos numa escavação, eles foram escavados ilegalmente e estavam em posse de um colecionador da Dinamarca, se eu não estou enganado, Hum. David Owen. E aí ele começou a contactar especialistas em literatura em escrita cuneiforme, assiriólogos,
e aí contactou alguns. Tem uma das autoras do volume que virou esse documento, está perto do Diego, a Lori Pierce, ela dá aula em Berkeley. Você está Uhum. perto de Berkeley, né, Diego? Tô perto. Então, ela e uma outra alemã, Cornélia Wunsch, publicaram todas as mais de 200 cartas. E, cara, assim, ó, essas cartas descrevem o dia a dia de judeus morando em Babilônia, ali naquele Puxa vida. o que eles comiam, o que eles compravam, com quem eles se casaram, os nomes dessas pessoas e vários, 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 vários nomes que mostram assim a primeira geração ainda tem esses nomes terminados em ias, né, que a gente tem na Bíblia, Isaías, Jeremias, Sofonias. A geração seguinte já diminui um pouco, aí depois você tem um crescimento dos nomes de novo, então você consegue ver a dinâmica Uhum. do culto, da religião dessas pessoas. Então, assim, a gente sabe tranquilamente que a comunidade judaica, ou não judaica, mas judaíta, porque judaico tem a ver com o judaísmo que não existia nessa época, Uhum. mas a comunidade judaíta estava florescendo naquela época. As pessoas fizeram do sul da Babilônia a residência delas até século passado, né? O pessoal voltou, os judeus saíram de Babilônia em massa século passado, acho que da década de 50, ou começo dos anos 60, por causa de perseguição religiosa. Mas por mais de 2.000 anos, esse pessoal ficou lá, ali na terra entre os dois rios. Então, assim, eu não tenho nada que fale de Daniel A mais B, esse é o personagem que a Bíblia menciona em textos cuneiformes. Mas eu sei tranquilamente, não só pelo que a Bíblia fala, mas por informações é, extra-bíblicas, que era perfeitamente aceitável esse tipo de situação. E aqui só dar um exemplo, tá? Isso aqui eu estou compartilhando com vocês, eu só compartilhei com uma pessoa. Parece meio loucura, mas quem sabe seja, quem sabe não. Tem um documento de Nabucodonosor Uhum. lembrando o reino dele. Tá lá em Istambul, esse documento. Eu acho que eu tenho esse documento aqui em algum lugar no meu computador. E aí tem a lista de oficiais. Entre esses oficiais, ele menciona um chamado Ardinabo. Ardinabo. E aí, ou Warad Nabu, Uhum. o, é o servo de Nabu. Uhum. Esse é O o rei de mesmo Nego. nome por detrás de Abed-Nego, ou Eved-Nego. E Uhum. Ebed-Nego, em hebraico, significa o servo, e esse nego ali é de Nabo. É como se o autor bíblico propositalmente tivesse alterado o nome dessa divindade pagã, porque ele não quer colocar esse nome no livro. Uhum. Em vez de Nabu, ele colocou Nagu, seria mais ou menos a pronúncia, né? Então, esse Ardinabu é um oficial de Nabucodonosor. E aí que é o detalhe. William Shea, que foi um adventista que escreveu muito sobre Daniel nos anos 80, anos Sim. 90, ele tem um artigo que ele fala de um tablete mencionando vários servos de Nabucodonosor. Não é o mesmo que eu estou. Não, é o mesmo prisma que eu estou fazendo referência. E ele ali cita, pega vários nomes, ele meio que aponta a possibilidade de esse ser o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Uhum. Então, os nomes acádios que tem ali com o que a gente tem no texto hebraico. O que eu acho que na época que o William Shea publicou, eu acho que não tinha esse documento não estava bem legível, ou ele estava se valendo de uma transliteração, é que a nova edição desse documento, preparada por uma especialista espanhola, fala que esse Ardinabo, ele era um escriba, o Uhum. nome disso é Cepiro, que é o escriba em língua alfabética. É um semita. Ele é alguém que veio das bandas do que é hoje Israel, de Fenícia e tudo mais. Uhum. Então, com esses dois elementos, Ardinabo soa como Abednego, com essas variações aí que eu falei que está acontecendo no texto, e o fato de que esse Ardinabo é um escriba semita do ocidente, da região de Israel, a gente está pensando aí no
Ocidente, Israel, os Fenícia, aquelas bandas, e Oriente, a região da Babilônia, né? No mundo semítico, a gente divide entre ocidental e oriental nesse sentido. Qual é a possibilidade? Assim, a gente não precisa forçar muito a imaginação para imaginar que esse Ardinabo, quem sabe, seja o Abednego, que é um hebreu, um judaíta, deportado por Nabucodonosor e agora servindo no palácio. Então, assim, existe um elemento de fé, se alguém quiser falar, ok, existe, mas não precisa esticar muito a corda, né, para você meio que traçar a relação entre os dois personagens, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Agora, a gente tem, por exemplo, Ezequiel falando de Daniel. Ele cita Daniel, Ezequiel, né? É, falando em termos de crítica textual, quem tem mais credibilidade? Daniel, o livro em si, Daniel. Eu sei que os manuscritos do Mar Morto a gente tem pedaços de Daniel. Uhum. Ou Ezequiel? Quem tá emprestando autoridade para quem aqui nesse caso? Ou isso não, ou estão no mesmo pé? Tem dois detalhes aqui que eu penso agora, baseado nessa pergunta. O primeiro é se aquele Daniel que aparece ali no texto é de É fato o. Daniel. Uhum, Tem a possibilidade de ser Danel, que é tipo um. As pessoas que falam que não é Daniel vão falar que é esse Danel, que é conhecido na literatura cananita, lá de uhum. Ugarit, que é tipo, como se fosse um herói, né? Um herói quase que folclórico. Não acho que cabe muito bem esse personagem ali, Parece que ele porque menciona a sabedoria, né? mas ele menciona Noé junto, né? Menciona Noé, quem Isso, mais? Noé e Enoque. Noé, Enoque e aí Daniel. Então, assim, é estranho que Daniel aparece com esses caras, né? Noé, Aham, Enoque, sim. pré-diluvianos, que tem Essa pecha Isso, aura, essa aura, esse fascínio com o passado, e aí menciona um cara que todo mundo está vendo ali é. na Uhum, Babilônia, né? uhum, Então, quem sabe não seja Daniel, mas se for, a gente tem dois cenários aqui. Um cenário que é importante, um aspecto que a gente precisa focar bem na na nossa conversa sobre os dois. Daniel é o menino da cidade. Ele mora uhum. no centro do mundo. Ele Sim, mora em São Paulo. sim. Mora na Avenida Paulista. Ele tá, é Faria Lima, né? Eu conheço muito pouco São Que Paulo, né? isso? Não, não, Daniel é Manhattan. Daniel é Manhattan. Manhattan, ok. Poxa. Você tá meio elitista, né? Eu Centro do sou mundo, do pô. Piniquim. Então, esse é o Daniel. Ele Uhum, mora em São Paulo, e aí eu vou usar o uhum, exemplo do interior de São Paulo, por exemplo. Ele mora em São Paulo, capital. Ele conhece o povo da Faria Lima, que tem aquele sotaque distinto. uhum, Ele enfim, ele é elitista, ele está no meio intelectual. O Ezequiel, ele é do campo. E é uhum. com todo respeito que eu falo isso aqui, tá? Mas ele é de Pederneiras, no interior de São Paulo, pertinho de Bauru, minha cidade. Sei. Ele tá num vilarejo no sul da Mesopotâmia, enquanto que o Daniel está na cidade principal. E, e assim, por causa desses tablets que a gente tem agora, esses tantos aí que eu falei, mais de 200, a gente sabe como é que era o dia a dia ali. Então, pesado, calor. Eu não tenho, provavelmente, é que essa aqui não é uma época boa para se fazer essa comparação, mas vira e mexe, eu tenho aqui no meu celular temperatura de algumas cidades ali do sul do Iraque para eu comparar Uhum. conforme e eu olho lá. Cara, 50 graus, 48 em certa Interessante. zona, né? Então, esse é o mundo de Ezequiel. Uhum, Então, ali num vilarejo, com seus compatriotas, esse cara tem algumas visões, esse cara tem tem algumas experiências visionárias que ele vai escrevendo, os anciãos veem nele algo diferente, vão para ele. Então, assim, se fosse para valer por autoridade, por fama, prestígio, o Ezequiel ficou sabendo que tem ali um judeu uhum, em Babilônia. E é bem curioso, porque Daniel não é de uma família sacerdotal. Ele uhum. é de uma família Real. real, enquanto que o Ezequiel, ele não é de uma família real, mas é de uma família sacerdotal. Uhum, O Buzi, ele é de uma família, o pai dele, né, Buzi, ele é de uma família sacerdotal, e o Ezequiel fala como sacerdote,
escreve como sacerdote, Uhum. Deus se comunica com ele Uhum. em termos sacerdotais. Por isso que uma das partes que Ezequiel mais gosta de citar é o livro de Levítico. Uhum. Ezequiel cita muito Levítico, os primeiros capítulos, os capítulos 17 a 26, o tal do Código da Santidade. É o que estava entranhado nele, né? É entranhado nele, esse é o mundo dele. Então, Uhum. ele tem coisas que só sacerdotes têm, né? Então, só que ele é um sacerdote sem templo. Uhum. Então, quem sabe até de um ponto de vista de Ezequiel, observar à distância esse moço chamado Daniel que está lá despontando como conselheiro real, ele fala, pô, mas é mais um do nosso povo que se vendeu aí para o império e tudo mais, apesar que Ezequiel é pró-Babilônia, tá? Ele não esconde que ele é pró-Babilônia, Sim, porque ele é. É. ele nunca critica a Babilônia, nunca. Uhum. E ele tem 7 oráculos, 7 mensagens contra o Egito, que é Uhum. outra superpotência da época. Verdade. Uhum. Então, eu não sei se Ezequiel ficaria incomodado do Daniel estar servindo na corte de Babilônia, mas quem sabe seria estranho para um sacerdote judaíta que gasta um bom tempo para falar da glória de Deus saindo do templo. A Uhum. gente tem isso em Jeremias, por exemplo. Ele sempre data ali o seu livro As Visões com base no ano que o rei foi deportado, que a cidade ficou sem administração, legítima, pelo menos. Então, quem sabe ele olha para Daniel, aí envolvido com os videntes e tudo mais de Babilônia, e fala: não, isso daí Ah, eu vou deixar Um para o meu vendido. Deus, né? Se Deus ah, quer ficar com ele. minha cabeça explodiu quando você falou aqui sacerdote sem templo, porque ele termina o livro com uma Exato, visão de templo, né, cara? Muito exatamente, legal isso. exatamente, exatamente. É, você falou agora isso daí de Daniel e sempre me incomodou, porque Ezequiel é muito contemporâneo de Daniel, exatamente. Então eu falava assim, cara, para ele citar Daniel aqui como o padrão de paradigma moral, porque ele tá botando do lado de Enoque e de Noé, né? Uhum, Para ele fazer isso é porque, cara, ele tem que de alguma maneira saber das histórias de Daniel no contexto que ele tá ali e como não tem internet, não tem comunicação como tem hoje, é um negócio que pode não ser tão rápido assim para caminhar. Então, sempre me incomodou um pouco isso. Pode ser que, mas enfim, ele sabe. E o que me chama a atenção e que me faz achar que talvez ele saiba de Daniel é porque você vê claramente que a reputação de Daniel ela cresce, porque Ezequiel não é o único que cita Daniel mas na Bíblia, mas o outro ponto é que a reputação dele cresce a ponto de você ter o capítulo de Susana e o capítulo de Bel e o Dragão, que claramente não são bíblicos, né? Claramente são invenções posteriores, mas uhum, que me parecem carregar o mito do cara que era justo dentro da Babilônia. Daniel é o Senhor é meu juiz, né? E a uhum, história de Susana, ele faz o Senhor ser juiz de Susana, né? Exatamente esse é o ponto, né? É confirmar quem é Daniel dentro daquele contexto da Babilônia. Que uhum. com certeza são histórias posteriores, porém carregam claramente uma reputação que a esse ponto chega a ser quase lendária, né, de Daniel. É. E tem um outro. Isso daqui totalmente não está diretamente associado com o Daniel, tá? Que eu vou falar, mas o Abacuque que a gente está falando. O Abacuque, ele faz ali a crítica dele a Deus, no final do capítulo 1, e ele fica preparado para ouvir a resposta de Deus, Uhum, capítulo 2. E aí Deus fala, escreve a visão, faça ela bem legível para aquele que passar correndo conseguir ler, porque a visão está para o tempo determinado e mesmo que demorar, espere, não tardará, que é inclusive a origem do nosso hino não tardará, né, no inário. uhum. Acho que era 220, né? Bom, Acho que sei lá. é mesmo. É. Só que tem um problema. Essa visão, e eu até diria que o justo viverá pela sua fé, do Uhum, capítulo 2 verso 4. É melhor entendido esse verso, o fé ali, fidelidade, confiabilidade. uhum, O justo viverá pela sua confiabilidade. Confiabilidade de quem? uhum, Da visão.
não do justo em si. E aí tem um Uhum. problema de texto que a gente não vai Certo. entrar, mas tem uma ideia sobre isso já desde os anos 80 que eu acho que é a correta. A visão é confiável e o justo vai triunfar, vai ser bem-sucedido, Se ele confia na visão. confiar na visão. Só tem um problema, a visão nunca veio. Deus nunca enviou essa visão para Abacuque. Uhum. E, e o capítulo 2 termina, você procura a visão e não acha. O capítulo 2 termina falando: silêncio, o Senhor está no Cálice, seu aham. cálice diante dele toda a terra. Do tipo, deixa eu prestar atenção que Deus vai falar. E Deus não fala. E aí, isso, inclusive, foi parte do meu sermão. Estou meio que pregando meu sermão de novo aqui. Uhum. Mas o, a forma como Abacuque responde isso é o capítulo 3 quando ele olha para o passado, vai para os livros e meio que não tem nada a temer quanto ao futuro, a menos que se esqueça a forma como Deus cuidou do povo, que a gente usa meio no nosso jargão adventista. Mas por Uhum. que eu tô falando isso? Deus não mandou a visão para Abacuque, Uhum. uma visão para o tempo determinado. E é muito possível que essa visão foi para Daniel, Uhum. porque a linguagem de visão para o tempo determinado É de Daniel. exatamente, é uma Uhum. linguagem de precisão que você não encontra em muitos outros profetas. Você encontra em Daniel. Visão, escrever, ele fala de escrever em tábuas, né? Tábuas de pedra. Uhum. A gente não tem isso em Daniel, tem livro, mas escrever, que a visão é para o tempo determinado, essa é a linguagem de Daniel. Total. Então, é como se Deus olhasse para o Abacuque, sei lá o que aconteceu com o cara, se morreu, o que aconteceu. Deus manda a visão para o Daniel. E aí, Uhum. essa visão que Deus prometeu para Daniel, para Abacuque, é agora esse conselheiro real do palácio que vai receber. E escreve daquela forma bem distinta, com essa linguagem de precisão, de tempo Uhum. determinado e tudo mais. Então, assim, é possível que esses caras se conheçam. É possível que eles participem de um junta-panela Uhum. aqui. Mas é possível que a reputação de Daniel tivesse sido. Não seria incomum um semita estar na administração do rei, de um rei babilônico daquela época, dada essa quantidade absurda de semitas, e principalmente da família real, né? Esse fenômeno que Nabucodonosor faz é a mesma coisa que os russos, por exemplo, fizeram no Afeganistão nos anos 80, de pegar os filhos da família, da elite governamental do Afeganistão, os russos mandaram essas crianças para Moscou para serem alfabetizados lá, para voltarem pensando como russos, né? Então, assim, não existe nada de diferente daquilo que está sendo feito com Daniel, e a reputação dele provavelmente é exatamente isso que o texto bíblico diz, né? Que Uhum. comparável, todo mundo fascinado com ele, fica na política de Babilônia e depois do Império Persa por Exato. uma pancada de tempo, né? Então, quem sabe os judeus que moram lá em Judaiópolis sa- Uhum. sabiam desse rapaz, né? Jade, lá vou eu ler Abacuque, Jade. Agora eu já tenho que ler aqui, eu É, tô anotando aqui, ó. Abacuque, Salmo 77, ó. 137. isso. Que é até a música de uma cantora, acho que dos anos 70, Boney M, Olha aí. tinha By the Rivers of Babylon. E é Ah, puxa, sei qual é, sei qual é. Legal. é o Salmo 137. É, se eu não me engano, Ainda, tem reggae disso aí também. Tem, acho que os Tem. Rastafaris. É, os Rastafares, é. ainda dentro dessa proeminência de se espalhar, né, sobre Daniel, o, o Antigo Oriente Médio, falando do capítulo 3 do episódio da Fornalha Ardente, porque ali estava representantes de todos os povos, Uhum. né, é mencionado isso. E quando os amigos de Daniel são livrados da fornalha, e devido a um acontecimento sobrenatural, a gente tem algum relato a respeito do capítulo 3 em outros povos? A fornalha ela era usada antigamente como instrumento de punição. Existe algo relacionado a isso na arqueologia? Tem sim, tem sim. Eu estou pensando aqui num artigo. Eu acho que existe um artigo por um assiriólogo da Universidade de Toronto, Paul Alain Beaulieu, o nome dele.
que ele escreve muito sobre Daniel. Só que ele tem conclusões bem diferentes do que a nossa, né? Ele acho que Daniel é escrito no segundo século, Sei. fictício, uma readaptação de outras histórias e tudo mais. Mas ainda assim ele tem bons insights bem interessantes. E o capítulo 3 ele coloca como sendo ah, ele cita evidências extras bíblicas e textos extra bíblicos correspondentes daquela época, sexto século, sétimo século antes de Cristo. Eu acho que Egito e Mesopotâmia, ele mostra como isso era uma forma de punição que as pessoas, que certos reis utilizavam, né? Eu não vou ter as informações de cabeça aqui, eu posso mandar para vocês o Não, mas você artigo. já trouxe o autor já. Paul Alain Beaulieu. Uhum. É uma sumidade na área. Agora, o que a gente tem sobre o capítulo 3, note que esse é um dos poucos capítulos que não tem ano, né? A gente não sabe o que acontece, quando que acontece isso, Uhum. mas parece que existe uma questão de lealdade envolvida, de o Nabucodonosor precisar testar a lealdade dos seus súditos, dos seus Uhum. oficiais. E a gente tem William Shea, de novo, escreveu um artigo falando de uma crônica babilônica, de que no 10º ano do reinado de Nabucodonosor houve uma rebelião, e depois dessa rebelião ter sido sufocada, ele convoca todos os seus vassalos para prestarem reverência e, digamos, prometer obediência diante do rei. Renovar o pacto de aliança entre eles, né? Renovar o pacto de aliança. E por que que isso é importante? Porque nós temos uma informação bem casual no capítulo 51. Conforme vocês foram falando, eu peguei aqui na minha Bíblia, capítulo 51, verso 59 de Jeremias. E aí diz: palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, indo este com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia, no ano quarto do seu reinado. Hum, hum, Zedequias está indo para a Babilônia no ano quarto do seu reinado, que uhum. é justamente o que corresponde ao 10º ano de Nabucodonosor, quando está tendo a rebelião, e depois a rebelião prestar lealdade. Então, possivelmente, Interessante. Zedequias está lá se prostrando diante de uma imagem de ouro. E Esse Nabucodonosor, ele é reconhecido pela alta crítica como sendo o responsável pela construção da Nova Babilônia, pela Jardim Suspenso da Babilônia, canalização do rio Eufrates. Quando ele cita, por exemplo, em Daniel 4:30, que ele fala assim: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder? É esse Nabucodonosor? uhum, yeah. Não, o Nabucodonosor tem uma reputação absurda naquela época. Então, mais e mais que a gente sabe sobre esse rei, a gente, você tem aí toda essa glória em torno de Babilônia. Os jardins suspensos, com o passar do tempo, foram associados com ele e com Babilônia. Originalmente, os jardins suspensos eram em Nínive, então, no norte. E aí, aí uns 300 anos depois da morte de Nabucodonosor, isso daí ficou associado com Babilônia. Mas, de qualquer forma, é inegável que Nabucodonosor era um grande rei, um grande construtor, alguém muito hábil, muito capaz na administração do seu reinado. E foi tão boa a administração dele que depois que ele administrou Babilônia e aí surgiram os seus sucessores, todos reinados medíocres, né, de pouco tempo e tudo mais. E aí culmina com Nabonido e Belsazar, né, que leva ao fiasco, que é a conquista de Babilônia pelos persas ali, liderados por Ciro. Mas Nabucodonosor, assim, o que a gente pode, às vezes, eu não quero aqui diminuir o que o texto bíblico está dizendo, não, longe de mim fazer isso, mas essa ideia de eu sou Nabucodonosor, o construtor de tudo isso e tal, essa ênfase, já é o jeito que reis falam na antiguidade.
Essa hipérbole é natural deles. Então, desde lá do ano 2000 a.C., você tem inscrições de reis que tinham uma, um reino do tamanho de, sei lá, da minha cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Vão falar, eu sou o rei dos quatro cantos da terra. Ah, Então, eles vão ter essa hipérbole natural. Mas o que Nabucodonosor faz ele cria não só construções incríveis, mas a administração do Império Neobabilônico é impecável. É assim, sistema de impostos, sistema de rotas de comércio, de oficiais em locais específicos, pouquíssimas rebeliões nessa época. E, surpreendentemente, Nabucodonosor é um rei pacífico. Poucas cidades ele destruiu. Jerusalém, uma delas, e uma das cidades da costa ali, não sei se Tiro ou de Sidom, acho que Tiro. Tanto é que Ezequiel fala bastante de Tiro, né? Então é parte da política, da geopolítica da época. Então, Nabucodonosor é um rei mais piedoso. Se a gente estivesse falando dos assírios, violento, sai para guerra e tudo mais, Nabucodonosor não tem esse perfil. Ele está tentando Sim, sim. imitar, emular aí o rei Hammurabi de 1.200 anos antes de Nabucodonosor. Hammurabi com suas leis e tudo mais, esse ar mais sei. intelectual, esse ar de eu quero manter as coisas em ordem pelo respeito às divindades que conferiram isso para mim. Nabucodonosor usa muito a linguagem de o pastor escolhido para cuidar desse rebanho. Então, às vezes a gente tem uma visão distorcida dele. A gente às vezes pensa nesse rei que é violento, que sai destruindo tudo e destrói Jerusalém. Não necessariamente. Eu acho que o autor bíblico tem motivos para enfatizar aquilo, quando enfatiza, mas é um rei, no mínimo, enigmático, né? Você tem essa poucas cidades que ele destruiu, uma das poucas que ele destruiu, Jerusalém, né? Por isso que ele é o escolhido por Deus ali no livro de Jeremias, né? Meu servo para destruir a cidade. E as construções, tinha até casa de gelo em Babilônia. Negócio assim Ô, bizarro louco. de se pensar. Não vou dizer que eles tinham sorvete, mas tinha gelo. Tinha gelo ali, só as câmaras ali para arquitetura de primeiro mundo. E sistema de escrita, obras literárias, medicina, com todas as limitações evidentes daquela época. Mas Babilônia era o centro do mundo, né? Criada por ele. Essa A pergunta do Jader respeito, foi tão específica que eu acho que ele queria chegar em algum lugar. a respeito do quê? Não, essa pergunta sua, eu acho que você queria chegar em algum lugar. É isso? Quando você fez essa pergunta? A, da figura dele? É. Ah, sim. É porque no episódio anterior nós estávamos conversando a respeito de, de situar Daniel na história, né? Como um personagem que aconteceu, que o livro dele foi escrito mais ou menos ali no sexto século antes de Cristo, e como a Alta Crítica joga a literatura dele para bem depois, né? Porque eles têm como princípio de que as profecias apocalípticas elas só podem ser escritas depois que o evento ocorreu, que não teria como, né? Uhum, Ele ter profetizado algo tão macro assim como mudanças de reinos, é, até questões no capítulo 11, né, que ele cita Berenice, como a gente conversou aqui num outro podcast. E um argumento que eu usei para falar a respeito disso é que só se Daniel tivesse vivido neste período que ele teria como citar Nabucodonosor e Belsazar como último rei da Babilônia, que se uhum, ele tivesse vivido posterior a esse período, ao ele, seja o autor que for, quando ele fosse estudar os recursos, ele não teria como citar esses dois personagens. Ou ele citaria Semíramis, ou Nabonidos como último rei da Babilônia, né? uhum, Isso faz sentido para os personagens que Daniel cita. Até, por exemplo, quando Belsazar é a última noite dele no capítulo 5 e a Bíblia fala que Dario assume o reino. Esse Dario não é Dario o Grande, né?
que ele só vai surgir muito tempo depois. Uhum. Então, esses personagens, eles são encontrados na história? Eles fazem sentido nessa cronologia que Daniel coloca? Fazem sim. Eu, particularmente, não encontrei nada ainda assim satisfatório sobre o Dario. Com certeza deve ter bastante coisa escrita sobre isso, mas eu nunca encontrei algo assim que fala, pô, essa aqui é a bala de prata, né? É aquela ali que resolve, que tira dúvida. Mas por muito tempo o pessoal usava o exemplo de Belsazar para mostrar quão anacronístico, né? Quão desatualizado Daniel era, né? De criar esse rei fictício como último rei da Babilônia, quando os registros históricos apontavam ali Nabonidos. E mas agora a gente conhece muito mais sobre essas últimas décadas de Babilônia. E esse assiriólogo que eu mencionei, Paul Alain Bollier, ele é especialista em Nabonido. E ele, assim, é uma das várias vozes que vão confirmar o que eu estou falando aqui, de que Nabonido se ausenta do reino. Nabonido, o rei Nabonido tem uma predileção pelo deus Lua, o deus Sin, S-I-N. Ele é filho de uma sacerdotisa desse deus, da cidade de Haran, no norte, lá, região da Síria, Turquia. É, o, a cidade de Ur, por exemplo, lá no sul, é uma cidade dedicada ao deus Lua, tem um zigurate, uma torre-templo dedicada ao deus Lua. E o Sin, o Nabonido tem tanta afeição com essa divindade que ele começa a ignorar os deuses de Babilônia, Marduk, o principal, e ele vai para um oásis no meio do deserto da Arábia, para Teimã, e ele fica lá, porque lá tem um culto ao deus Lua, tem um altar ao deus Lua. E ele deixa o filho Belsazar ali. Então, essa é a história que se tem hoje bem documentada. Nabonido é um rei negligente, está prestando atenção somente para a sua religião pessoal, familiar, deus Lua, e deixou seu filho Belsazar, que é um fanfarrão, tomando conta do templo. Uhum. E aí a gente tem o famoso Cilindro de Ciro, que narra a conquista de Babilônia por Ciro. Não só é importante por mencionar, por exemplo, a primeira declaração de direitos de liberdade religiosa, né? Ciro deixando todo mundo adorar os seus deuses, quer que reconstrua os templos destruídos e tal, mas os sacerdotes de Marduk celebraram a chegada de Ciro porque era a chance de tira esse rei que não está fazendo o que é certo em relação à religião babilônica, adorando esse deus menor aí, essa divindade inferior chamada Sin, e vamos tornar Marduk de novo o centro dessa cidade, né? E é o que Ciro faz. Então, Ciro coloca tudo que ele fez em favor de Babilônia como algo que Marduk coordenou, né? Marduk era quem estava por detrás, trazendo Ciro para Uhum. conquistar a Babilônia. Então, assim, Daniel, capítulo 1 a 6, os capítulos históricos, eles se encaixam muito bem na história que a gente conhece do sexto século antes de Cristo, daquela região ali, da cidade de Babilônia e dos arredores. Quem sabe o fato de que a gente tem elementos proféticos nessa história, principalmente o capítulo 2 narrando sucessão de reinos e tal, é o que deixa alguns indivíduos Pes- acadêmicos um pouco Uhum. assim, pô, mas Ele tem que se livrar disso. é. E quando você tem uma divindade, como cristãos, a gente nem precisa falar de como Deus é soberano, que domina todas as coisas e tal, mas naquele mundo, imagina só, né? Uma divindade relativamente pequena, limitada Uhum. às fronteiras de Judá, ao Templo de Jerusalém. Agora, é essa divindade que está coordenando tudo que está acontecendo no mundo. Uhum. Então, esse exemplo que eu dei do Cilindro de Ciro é claro, Marduk é quem fez o Ciro entrar em Babilônia. Aí você lê Esdras, capítulo 1, o último Escondido. capítulo de Crônicas, é o Deus bíblico, é Yahweh que está fazendo isso, né? E lá levando o Ciro e tudo mais. Então você tem aí duas divindades fazendo afirmações. Para o cristão, em mim, vai dizer, não, o Deus bíblico está trabalhando nos bastidores, né? Agora, se eu retiro digamos, esse elemento confessional da minha fé, e eu só olho tudo do ponto de vista horizontal,
como muitos acadêmicos vão fazer, é difícil você aceitar algumas dessas realidades, né? Então, por exemplo, o Nabucodonosor vivendo como fora de si por 7 anos, Uhum. depois confessando ali fé no Deus de Do Daniel. escravo. Exatamente. Aí você tem o capítulo 3 esse livramento miraculoso. Então, esses elementos é o que mais deixa alguns acadêmicos assim desconcertados. Que o texto está descrevendo. Eu vou dar um outro exemplo aqui que eu acho pertinente. Capítulo 1, o currículo de Daniel. Uhum. Língua e cultura dos caldeus, 3 anos, 3 anos e meio, né? Ou só 3 anos, não lembro agora. Muita gente. Eu tenho aqui um acadêmico de cabeça que eu penso agora, que não acredita que Daniel é escrito no sexto século e tudo mais, Uhum. mas ele usa aquele incidente do capítulo 1 para falar que essa é uma informação que faz sentido à luz que a gente conhece do Império Neobabilônico, só que ao mesmo tempo que ele não reconhece que Daniel é esse, o, digamos, quem passou por isso, ele faz isso com Ezequiel, porque Ezequiel tem claros sinais de educação Uhum. superior em Babilônia. Parece que Ezequiel parece ter conhecimento rudimentar de escrita cuneiforme. Uhum. Ele conhece Acádio, que ele cita várias palavras. Ele fala aramaico, ou pelo menos conhece aramaico, porque ele tem um monte de palavras em aramaico. Ele fala de a visão do capítulo 1 e 2 até a metade do 3 ali, dos querubins e roda dentro de roda, girando. Uhum. Uhum. Isso é muito parecido com certas iconografias, representações que a gente tem de cultura babilônica. Então, assim, alguns acadêmicos vão dizer Ezequiel passou por essa experiência de estudar a língua e a cultura dos caldeus por 3 anos. Daniel, não. Daniel não pode. Mas Ezequiel, sim. Então, eles acabam concedendo ali com Ezequiel, não necessariamente com Daniel. Mas, voltando ao ponto, do capítulo 1 ao 6, eu vejo muitos elementos ali históricos que são dignos de confiança. E é interessante você citou Esdras, mas o próprio Daniel, no capítulo 10, o anjo conta pra ele que teve uma batalha espiritual rolando ali exatamente para que Ciro fosse o rei, né? Exato. É, Exato. então você vê essa briga de narrativas acontecendo baseada na questão de o Ciro vai promover o que ele crê, né? E aí, de um lado, você tem o Daniel, Esdras, Ezequiel falando outra coisa, Jeremias falando outra coisa que estava acontecendo, Exato. que estava por trás ali. E não tem jeito, né, Gustavo? O pessoal que não quer crer vai ter que mitologizar isso, vai ter que botar para frente, mas mesmo botando para frente, como tem um limite desse botar para frente, não dá para botar muito para frente porque a gente tem manuscrito do Mar Morto e outras coisas. é, Mesmo assim fica difícil de resolver algumas coisas como as profecias de Daniel ali trazem, né? É difícil e a gente tem a gente precisa reconhecer que existem algumas dificuldades bem sérias para a gente datar o livro de Daniel na época que a gente data. Certo. Então, uma delas é a linguagem, é a língua que o profeta Uhum. usa. Num estudo mais assim aprofundado de hebraico, a gente faz divisão de. Quando a gente fala de hebraico bíblico, parece que a gente está colocando tudo no mesmo balaio. Sim, sim. É a mesma coisa de falar de português. Uhum. Português de Camões não é o Uhum. português da Anitta. Uhum. Foi o exemplo mais esdrúxulo que eu pude Parabéns. pensar aqui. Você conseguiu criar um gap enorme. A ilustração ficou muito clara. Eu nunca ouvi a Anitta, mas fica aí os dois extremos. O hebraico, existem dois tipos de hebraico que a gente faz distinção, ou três. O hebraico clássico, que esse é, vamos dizer assim, de maneira bem rústica, todos os livros escritos antes do cativeiro da Babilônia são escritos num hebraico clássico. Tem Uhum. certas formas, a sintaxe, ela segue um certo padrão daquela época. Certo. Existe o hebraico tardio, que é aquele hebraico que vai surgir ali mais ou menos na metade, durante o exílio e nos livros pós-exílicos. Então, o hebraico de 1 Samuel
vai ser diferente em alguns aspectos cruciais de sintaxe do hebraico de Zacarias, Uhum. porque são livros escritos num período muito distante entre si. Certo. Faz total sentido. Isso daí, se alguém quiser criar problema com isso, vai encontrar motivos, porque possivelmente todos esses livros de Josué a Segundo Reis, eles são escritos mais ou menos na época do cativeiro, mas baseados em história. Sim, história com H Uhum. maiúsculo, Uhum. não, não história da carochinha. Uhum. Então, assim, quem sabe não existiria tanto hiato entre esses dois livros, mas deixa eu pegar aqui o exemplo, Isaías. Isaías, oitavo século antes de Cristo. Uhum. É mais fácil. O hebraico de Isaías é distinto do hebraico de Malaquias. Uhum. Então, acho que agora ficou um pouquinho mais verossímil. E o hebraico de Qumran é diferente também. Ele Uhum. vai ter elementos específicos ali. E aí você pode dar explicações de dialeto e tudo mais, e pouco importa. Qumran, o pessoal saber, são os manuscritos do Mar Mas Morto o ali. mesmo que o Mar Morto. Obrigado. Por que que eu estou falando isso? O hebraico de Daniel tem características tem características do hebraico tardio. A Uhum. sintaxe dele, Hum. as palavras dele são do período tardio da língua hebraica. Uhum. Então, Então, pera aí rapidinho, só entender. Tem o clássico, que é antes do cativeiro. isso. Tem o tardio, que é depois do cativeiro, correto? Durante e depois, Aí que tá. Durante e depois. você começa a ver elementos durante. E é assim que Ah, eu entendo Daniel nessa época, né? aham, aham. De surgindo ali. Daniel é pelo menos bilíngue. Uhum. Então, quando você é bilíngue e você está escrevendo numa língua que não é a sua linguagem vai ser diferente, vai ser distinta. Uhum. E possivelmente Daniel era trilíngue, já que ele Uhum. tinha a língua dos caldeus. A gente não falou isso, mas a palavra dura do capítulo 3 é acádia, é uma palavra acádia, que Uhum. significa muralha. Então, Uhum. mas enfim, o Daniel pelo menos fala três línguas garantido: hebraico, aramaico, que ele tem as duas línguas no livro, e acádio ele deve saber porque é parte, digamos ali, do mundo intelectual que ele está inserido. Então, você tem esse elemento com Daniel. Tem um cavalheiro, ele é adventista, peruano, casado com uma brasileira. Ele mora aqui na Califórnia, ele dá aula na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara. O nome dele é Richard Medina. Ele fala bem português, acho que vocês até conseguiriam marcar alguma coisa com ele. Olha aí. Ele defendeu o doutorado dele na Universidade Hebraica de Jerusalém, ano retrasado, 2022. Escreveu em hebraico sobre o hebraico de Daniel. Caraca. E ele conseguiu mostrar que não é tão fácil você falar que Daniel é do hebraico tardio, Uhum. que é uma mistura dos dois. Uhum. O aramaico de Daniel definitivamente não é o aramaico do segundo século. Uhum. Uhum. Na Ok, época que o show. pessoal fala dos manuscritos do Mar Morto. Não, não é. Você tem vários elementos que se parecem com o hebraico imperial, que era falado ali do sétimo século antes de Cristo até ali o sétimo, Cara. quinto, século quinto, quarto. Mas Uhum. e aí você tem essas informações históricas que um judeu na época no segundo século ali, eu não sei se você já deve ter falado sobre Antíoco Epifânio e tudo mais, Só esses mencionamos rápido. Sim. que todos os acadêmicos críticos falam que Daniel surge nessa época. É uma reação de um escriba judeu à invasão, à tentativa de invasão, não só a tentativa, mas a invasão dos gregos seleucidas, Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, em Jerusalém, desacralizando o templo, profanando o templo e Período tudo dos mais. Macabeus, né? Período dos Macabeus. O que que um judeu daquela época, como é que um judeu daquela época ia ter um monte de palavras de origem Uhum. de acádio? A gente nem falou das palavras persas. Daniel está cheio de palavras persas. Acho que a palavra traduzida por vegetais ou legumes, né, no capítulo 1, essa é uma palavra persa. A palavra Uhum. para sátrapas que ele usa Sátrapa. Uhum. Sátrapas. é, é a maior palavra que existe, inclusive, em hebraico, e é uma palavra emprestada do persa. Uhum. Sim. Ah, Os príncipes da Pérsia.
Eu não vou lembrar a palavra agora de cabeça, mas é a maior palavra, imensa. E é persa. Então, Daniel está cheio de palavras persas no livro. O que que um judeu, no segundo século, num zelo nacionalista por defender a sua terra, conheceria tanto sobre o Antigo Oriente, assim, né? Sobre Belsazar, Uhum, sobre Nabucodonosor, ok, porque a fama perdurou uhum, desse uhum, período, mas dá ter essa. E aí a gente nem falou dos capítulos 7 a 12, essas profecias, que tem esses elementos aí da cultura mesopotâmica. O que que um cara lá no segundo século, em Jerusalém, tentando resistir aos Seleucidas, vai saber de literatura de presságio da antiga Babilônia? uhum, Não faz muito sentido a gente colocar Daniel naquela época, simplesmente porque ele prediz o futuro. Se alguém quiser aí dar outras explicações para o que que a gente faz com aquelas profecias, ok. Mas eu acho que é muito perigoso você descartar a confiabilidade histórica de um documento simplesmente porque ele está fazendo afirmações que não se encaixam dentro do seu paradigma, né? muito bom, cara, muito bom. Faz Muito sentido bom. demais. Até porque se Daniel ele tá entrando nesse novo contexto, e há uma transição do idioma exatamente dali em diante, ele está adotando esse novo contexto, né? Faz sentido isso. E aí, E o novo idioma é por causa da língua que eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo aramaico ali. sim, E uhum, aí começa a entrar uma nova sintaxe, essa coisa de ser bilíngue, né? sim, sim. Sai em duas línguas e tal. É, não é fácil. Quantas frases eu não monto em inglês que na verdade são em português usando palavras em inglês, né? Exatamente. É, E aí a gente pode imaginar muito bem o profeta passando por isso. uhum, Inclusive, Ezequiel também, provavelmente bilíngue. Por isso que o hebraico de Ezequiel é truncado em algumas sessões. Capítulo um principalmente, é bem truncado o uhum, hebraico de Ezequiel. E, não, em vez de você falar como alguém da alta crítica diria, o texto está corrompido, né? Que é a linguagem que é adotada para falar que a gente tem que reconstruir o texto baseado em outras versões, o grego e tal. A gente precisa reconhecer que. E esse é o lado humano da Bíblia que a gente nunca pode descartar, porque ela mostra esse elemento humano, é a palavra de Deus, mas escrita por pessoas como nós. Estão sujeitos às mesmas experiências de uhum, aprender uma segunda língua, de trauma. Então, algumas interpretações é que o hebraico de Ezequiel, capítulo um 2 a primeira visão, é a linguagem de alguém que passou por uma experiência de trauma. E não trauma no sentido de, quem sabe, não, eu não deveria estar usando a palavra trauma aqui tão, de maneira é, é, Negativa. negativa, mas assim, é uma experiência religiosa muito forte que ele teve. Forte. uhum. Sim. Então, ele viu o trono de Deus, ele está vendo o Sim, mundo sim. ser alado e tal. É lógico que nessas horas você não consegue se expressar muito bem. É, A principal palavra que ele usa naqueles capítulos é a palavra como, uhum, no sentido de like, uhum. Como de assim? Aham. Ele não consegue, ele não tem palavra, então ele tem que achar uma semelhança. exatamente. O tempo todo ele usa essa palavra. Na minha Bíblia aqui deve ter. Toda vez que ele usa essa palavra como, Uhum. assim como várias vezes. Ele não acha nada para se comparar, É, é. né? Ele não tem linguagem, tem que inventar um jeito de descrever. Exatamente. Como é que tá a sua bateria aí? Porque, olha, a conversa tá muito boa. Rapaz, funcionou a dica que você deu aí de diminuir a luminosidade do teclado. Eu comecei com 27%, Ah, eu 11%, olha aí, né? ó, o milagre da multiplicação da bateria. Ou de simplesmente tirar a luz do teclado. Isso. Você falou aí Você que. põe. Vai, vai, Jada. Não, eu ia falar para ele ver o tempo, né? Para ele pôr o mouse aí na. Olha, vamos ver se fala. Olha aí. Olha, ele não está me dando tempo. Mas E, vamos, então quando vamos eu ver lá. que a situação está crítica, eu A- aviso vocês. Até cair aqui, ó. Você falou que recentemente a gente descobriu muitas coisas sobre Daniel. Assim, eu e o Jada, a gente teve uma experiência ao fazer o estudo de Daniel, que a gente percebeu que o mundo mudou de uma certa maneira na última década, que possibilitou a gente entender coisas em Daniel que a gente não conseguiria entender
uma ou duas décadas atrás. Isso falando de forma hermenêutica de interpretação teológica. Agora, falando de forma acadêmica ou falando de informações históricas, nos últimos anos, o quanto cresceu, o que que tem pra gente? Você já citou algumas coisas, você citou, explodiu minha cabeça saber que tinha esse bairro judaíta que estava presente até pouco tempo. Porque para mim sempre fez sentido que todo mundo não sairia da Babilônia, né? Na hora que eles voltam para a cidade, só uma galera vai. Quem já está estabelecido na Babilônia fica. Uhum. Nunca imaginei que teria um bairro presente até pouco tempo atrás. Isso é realmente explodir a cabeça. Tem que pensar mais sobre isso, entender mais sobre isso. Aí você falou das cartas cuneiformes aí que achamos. O que que tem mais? O que que cresceu, evoluiu em conteúdo para a gente entender esse setting, esse contexto? Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma a gente poderia incluir aí esses. Então você já citou bem aí os tabletes cuneiformes daquela, daquela época. A gente sabia de. A gente tinha documentação de judeus vivendo na região da Babilônia, só que os documentos que a gente tinha era, digamos, do ano 480, 500. Por exemplo, tinha uma firma lá, Murashu e Irmãos. Eram dois judeus. Aí nessa época acho que já dá para falar de judaíta, mas acho que já dá para falar de judeu porque existe um certo judaísmo. Mas vamos falar aí, Uhum, moradores de Judá que estão em Babilônia, 100 anos depois que os judeus foram deportados, que os judaítas foram deportados. E esses dois irmãos têm uma firma de 100 funcionários, 90 funcionários. Então a gente já sabia que a comunidade de moradores de Judá tinha se estabelecido bem e que estava prosperando ali. O que essas cartas possibilitaram é ver isso em uma larga escala muito tempo antes. Você já tem ali, desde o reinado de Nabucodonosor. Acho que a primeira carta que a gente tem, o ano é 582, se eu não estou enganado, é que eu não estou com o livro aqui perto, senão eu uhum. pegaria o livro e mostraria. Então é no reinado de Nabucodonosor. Tem duas das cartas que são da época de Nabucodonosor. Nossa, muito rico. E aí você tem ali os judeus comprando, vendendo. Isso é muito legal, porque é tão legal quando você, pastor, professor, você dá um conselho para alguém e as pessoas seguem, né? Jeremias 29 fala exatamente isso para os judeus que estavam em Babilônia. Sim. Não pense que vocês vão voltar. Não pense que vai ser rapidinho. Vai ser 70 anos. Então, plantem vinhas, comam dos Uhum, seus frutos. Construam casas, morem nelas. Casem seus filhos e suas filhas. E os filhos dos seus filhos também. Case esse pessoal. Que vocês vão ficar aqui um bom tempo. Ore pelo sucesso, pela paz da Babilônia. Porque se vai bem com ela, uhum, vai com vocês. E aí você vê o pessoal levando isso pro coração, né? Falando, ok, a gente vai viver dessa forma. Então, a gente então conhece muito melhor sobre como era o dia a dia de judeus vivendo nessa época, dos moradores de Judá vivendo ali na Babilônia. Tem muitos estudos referentes à linguagem do livro, que eu mencionei aí o Richard Medina, sendo um desses representantes. E tem um novo cavaleiro aí, eu vou mencionar esse cavaleiro e depois vou mencionar algo que é bem pertinente com a nossa denominação. Eu não sei se vocês têm aí parte do público de vocês são não adventistas também, são cristãos de maneira geral, então eu faço esses parênteses aí de algo peculiar para a gente, adventista, mas quem sabe seja útil também para outros cristãos. Mas um contemporâneo nosso, do Diego e meu, Jader, o Felipe Mazotti, ele é Sim, professor de... ele tá no IAP hoje. Exato. Felipe Mazotti defendeu o doutorado dele ano passado, uma, uma tese doutoral absurda, onde ele fala sobre o uso da escritura na profecia de Daniel do capítulo 10 a 12. Como Daniel ali está usando porções da escritura para, digamos, gerar aqueles insights todos que estão acontecendo ali. Então é como se você começasse a usar obras arcaicas para informar um texto que você está escrevendo agora
desenvolvendo aquelas ideias, expandindo aquelas ideias, tirando de um contexto regional para algo cósmico. E o professor Felipe Mazzotti defendeu essa tese recentemente, e é uma boa contribuição para o estudo de Daniel no meio adventista, porque geralmente nós adventistas, quando a gente estuda Daniel, a gente passa muito tempo no capítulo 2 e a gente entende bem, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 8. 9, beleza, é isso, parabéns, um abraço, e a gente não gasta tempo com o 10, nem Uhum. Muito muito menos menos com com o 11, 11. e o 12 um pouquinho ali com umas profecias de tempo que tem. E o capítulo 11 acaba sendo um tópico bem atual na Uhum. Adventista. Tem tido várias discussões sobre Daniel capítulo 11. Eu acho que teve uma conferência recentemente na região da Andrews, ali em Berry Springs, sobre Daniel 11, apresentações sobre isso. E eu sei que a Conferência Geral está produzindo uma versão atualizada daquele Darkon, aquela série, Darkon, aham. o Daniel e o Comitê de Estudo de Daniel e Apocalipse, que foi produzido nos anos 80, Uhum. como resposta para as críticas do Desmond Ford. Eu sei que agora a Conferência Geral está preparando um novo material sobre Daniel 11. E tem o Felipe Mazzotti, eu sei que está participando. Eu sei que tem uma contribuição sobre Daniel 11 e literatura mesopotâmica sendo preparado, onde a discussão vai ser sobre. Porque muita gente compara Daniel 11 e a precisão de Daniel 11 com essas profecias dadas ou escritas após o evento da antiga Mesopotâmia. Sim. Muita gente já escreveu sobre isso, que existem algumas profecias, alguns textos proféticos da Mesopotâmia que falam como profético, mas eles foram escritos bem depois do evento e narram a história como uma profecia. Então, muita gente compara Daniel 11 com isso. Então, esse artigo está sendo preparado para mostrar que existem limitações, não dá para comparar alhos e bugalhos ali. Uhum. Então, eu sei que a gente poderia ir nessa Fech- direção de falar de algo novo que está sendo feito, mas deixa eu ouvir você e depois eu concluo o raciocínio. Não, deixa eu aproveitar que você está falando da Daniel 11 e eu vou te oferecer uma coisa aqui. Eu vou te emprestar o meu, o meu chapéu. Quero te pedir o favor de vestir o meu chapéu aqui, ó, e diz pra gente o que que É, não pode você deixar passar acha. essa O oportunidade. que que você acha do capítulo 11? Fala pra gente. A gente gravou 2 episódios sobre isso, sobre o capítulo 11. A gente abordou as múltiplas teorias, né? A gente deu o que que a Versão. gente acha que é, e a gente também usou o chapéu de alumínio para falar o que que pode ser. Então, a gente entende como esse assunto não sendo um assunto fechado, que as profecias estão acontecendo ainda. Enfim, o que que você acha do Daniel 11? Fala pra gente aí. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, bem sincero. Eu, eu não me sinto envergonhado em dizer, eu não sei. Bem-vindo ao clube. Eu olho para aquele capítulo e, assim, de onde está vindo aquela linguagem, de onde está vindo quem é o rei do Reino do Norte, o rei do Norte, quem é o rei do Sul? Já Uhum. não sei se você brincou com ele, falou para ele dessa brincadeira, mas como o Diego está no norte da Califórnia e eu estou no sul da Califórnia, já brinco. Você é o rei do norte, eu sou o rei do sul. Mas eu não Isso me sei. coloca como o homem viu. Muito bom. Eu realmente não sei o que fazer com o capítulo 11 de Daniel. Eu sei que Felipe Mazzotti teria muito para falar sobre o capítulo 11, mas eu acho que possivelmente de um ponto de vista literário, de Uhum. se faz sentido pro, digamos, na sequência do profeta, mas aplicação ou interpretação, eu, o pregador em mim, Uhum. eu me recordo de uma ocasião que eu fui, me pediram para pregar sobre Daniel 11 numa série. Uhum. E eu falei, meu Deus, o que que eu falo, né? Porque é um dos capítulos mais difíceis na Uhum. teologia adventista da gente entender e tal.
Não é um dos mais difíceis, não é o mais difícil da Bíblia para Uhum. entender, assim, do ponto de vista de leitura. Sim. Você entende as letras, você entende as Uhum. palavras, Uhum. fazer sentido disso. O que eu digo, o que eu lembro de ter falado naquela ocasião é que acho que é no capítulo 11, a partir do verso 45, fala do tempo do fim, né? Começa o tempo do fim. Sim, E no aí, verso 36 e 40. 40. 40 é, começa o tempo do fim. ok. E aí, no 12, verso 1, que é algo artificial, né? Não existia essa divisão. Isso. Esse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Então eu sei que quando as coisas estiverem ruins, é quando Miguel Uhum. surge para defender o povo. Então, e Miguel eu entendo como digamos, um nome de guerra. Isso. Então, para mim, por enquanto, isso satisfaz. Mas, definitivamente, o mundo que a gente conheceu e quando certas interpretações de Daniel foram colocadas aí na, na página impressa, no meio adventista e até no meio cristão, o mundo não era esse que a gente conhecia. Então a gente agora está vivendo numa época onde a nação que eu e o Diego estamos. Você está onde, Jader? Está aqui nos Estados Unidos também ou não? Eu tô em Goiás. Ah, ok, ok. Pois é, mas você, como um observador de tudo isso, percebe Estados Unidos enfraquecido, com a moral abalada, e agora voltando com a administração do Donald Trump novamente, mas você vê nesse meio tempo outras potências mundiais se exercitaram um pouco, Irã, China, Rússia, aí você tem Israel sendo cercado por várias batalhas, é Iêmen, é Hamas, é Hezbollah, é Líbano, e é Irã Irã, por favor. bombardeando. Então, todo esse cenário, você tem uma Europa totalmente pós-cristã, Você tem o onde, Xi Jinping quase morrendo, doido pra entrar em Taiwan antes de morrer. pois é. Então, você tem todas essas dinâmicas geopolíticas assim que elas não cabem dentro do nosso modelo de isolar Exato. duas potências, né? Era, digamos, muito fácil na época da Guerra Fria você falar de Rei do Norte e Rei do Sul como União Soviética, Estados Uhum. Unidos, É. apesar de, geograficamente falando, ambos estavam no hemisfério, né? O que que significa essa questão de Norte, Sul em Daniel? Que aí é uma outra questão, quem sabe para a gente analisar Uhum. do ponto de vista. Você sabe que no nosso caso aqui a gente fez uma distinção entre o entendimento do texto no seu contexto histórico e um possível entendimento espiritual. Porque a gente não viu no texto uma indicação espiritual, a gente viu só descrições históricas de coisas que estariam acontecendo, né? Então eu tô falando isso porque a gente não bateu o martelo sobre esse norte e sul aí, esse rei norte e sul aí, são ou não uma força espiritual. A gente admite que existe essa possibilidade, porém no texto parece que ele está indicando simplesmente assim, ó, eu preciso descrever esses players, mas não posso dar o nome deles. Então eu preciso identificá-los. Eu identifico ele na Rosa dos Ventos. Então você tem Norte, Sul e Oriente, Uhum, né, sendo utilizados ali em Daniel 11. Mas a tua resposta é perfeita também para que as pessoas aqui entendam, que estão assistindo a gente, que o não sei é a resposta certa. A resposta número um é não sei. Aí a número dois, a número três vai vir só se a gente fizer o que o texto está pedindo para a gente fazer, que é esquadrinhar o livro. uhum, E aí eu acho que esse processo de esquadrinhamento do livro, de estudar o livro de Daniel, o fato que existe um capítulo de Daniel que ainda está em aberto, vou colocar entre parênteses aqui, é uma indicação de que o livro que foi destinado à última audiência ainda tem que ser estudado. uhum, E a né? gente tem uma evolução no tempo, tanto quanto humanidade, tanto quanto arqueológica, que nos está dando condições de fazer isso hoje. Quer dizer, eu não tinha como afirmar Nabucodonosor antes do século XVIII, do final do século XVIII, começo do século XIX. Eu não tinha como afirmar isso, não tinha isso. Então, quer dizer, olha que interessante. O livro que é para a última audiência, a,
o conteúdo necessário para entendê-lo surge na última audiência. Para a Uhum, última audiência, né? A gente está vendo se desenvolver diante dos nossos olhos. Está aqui você falando um negócio que há 10 anos atrás a gente não sabia. uhum. Então, Eu acho que é bem pertinente isso. E eu sempre vou ter medo de pessoas que têm todas as respostas. uhum, Eu não gosto muito desse ar de tem resposta para tudo e tudo mais. uhum. Eu acho que a gente precisa É desenvolver. babilônico, né? Espírito babilônico isso aí. É, exato. A gente precisa desenvolver uma humildade intelectual cada vez mais. E eu vou ser bem sincero, eu estou estudando Bíblia, sei lá, assim, de maneira em tempo integral e tudo. Já tem 10 anos que eu vim para cá para estudar. E tive ali uns hiatos e tal. Mas depois de tanto tempo de estudo, eu sou cada vez mais consciente das minhas limitações. Uhum. Então, eu posso me atrever a falar de desse contexto todo, Ezequiel, Daniel, Abacuque e tal, Jeremias. Mas, cara, falar sobre Esther, falar sobre Lamentações, falar sobre, sei lá, juízes de um ponto de vista técnico, acadêmico e tudo mais, eu tenho que primeiro ficar em silêncio, aprender para depois falar. Porque a gente tem que se lembrar de que a gente não tem todas as respostas. Então, para quem chega para Daniel capítulo 11 e não entende, cara, bem-vindo ao clube, como vocês falaram. Então, eu não tenho problema nenhum em reconhecer essa limitação. E aí, mas mesmo na nossa ignorância, a gente pode começar a fazer perguntas, Uhum. tipo, o que que é norte e o que que é sul? Da perspectiva de quem? Uhum. Então, vamos imaginar, Daniel está em Babilônia. O que que está ao norte de Babilônia? O que que está ao sul de Babilônia? Se bem que no capítulo 10 eu acho que ele está em Suzã, né? Tá, Suzano. Uhum. Na verdade, ele está à borda do grande rio Tigre. Então, ele está na Mesopotâmia, mas eu não sei exatamente onde, o que que é Verdade. a borda do rio Tigre. Se Os- é a borda do rio Tigre, se é geralmente a margem do rio Tigre, ok, está em algum lugar ali do que é hoje o Iraque. Se é na nascente do rio Tigre, ele está na Uhum. que é a Turquia. Não sei por que que ele estaria lá, mas só mencionando aqui. O que que é norte, o que que é sul para Se ele? for o delta do Rio Tigre. Pois é. O que que é norte para ele? Então, isso é um norte, como você falou, espiritual. Uhum. Esse é um. E será que ele tem a noção do compasso que a gente tem? Uhum. Norte para ele é norte, sul para ele é sul. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. A gente tem um mapa da antiga, um dos mapas mais antigos que a gente tem de Babilônia, Uhum. do mundo, desculpa, vem da Babilônia. E ali é uma noção totalmente diferente de cartografia. Então, Interessante. o Eufrates não está indo diagonal como a gente tem nos mapas, ele é um círculo. No meio tem uma cidade que é Babilônia, e aí tem as montanhas e tal, mas assim, não segue nada da nossa cartografia. Interessante isso. Por que que eu vou impor a minha cartografia do século? Porque, sei lá, a nossa cartografia não é tão moderna assim, né? Ela foi Uhum. desenvolvida. Mas o nosso modelo de mapa, hemisfério, onde os países estão e tal. Mas aí você tem uma referência muito comum dos profetas, principalmente Jeremias, do rei que vem do norte e que é Uhum. filho de Deus para trazer a punição. Sim. O que surge de diferente nessa história é que tem agora um rei do sul. Então, Daniel está falando de como é que a gente mistura essas duas realidades, algo conhecido, algo esperado, algo novo. E aí você lê a parte do que fala do tempo do fim, né? Quando você pensa que vai Uhum. ser mais claro para a gente, aí você tem a referência aqui, eu estou com Daniel 11 aberto ali, né? Falando que o rei do sul lutará contra ele, no capítulo 11, verso 40, e o rei do norte Eles vão arrematará se unir. contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Uhum. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas o seu poder escaparão estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Jordânia. Isso é Jordânia. Uhum. Todas essas nações aí da região da Transjordânia. O que que a Jordânia tem a ver com a profecia hoje, né? Uhum. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Aí você está indo para o sul, nesse cenário, Sim. conhecendo.
conhece do mundo hoje. Vai E até a Líbia. exatamente. Fala ali, vai que se apoderar dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. E os livros egípcios o seguirão. O que que tem de precioso no Egito hoje? Não sei, de verdade, tá? É uma pergunta legítima. Eu concordo. Não, não, sim, sim. O que que tem? E Se eles Líbia e Etiópia, se você pegar literalmente. Líbia. Aí você tem, ok, toda a questão geopolítica dos Estados Unidos querendo executar Gaddafi e tudo mais, há 10 anos atrás, né? 10, 11 anos atrás, que até saiu o filme 13 Horas, né? Dos americanos sendo executados, ao embaixador sendo morto pelos rebeldes líbios. Então, mas é a Etiópia, o que que tem aqui, né? Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então vai sair do Egito, vai sair daquela região Uhum, ali, tá, do Egito, porque vai vir coisas do Oriente. O Oriente do Egito é a Península Arábica, Arábia uhum, Saudita. Então, e aí fala, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o uhum. poderoso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E aí é quando surge o Miguel. Então, eu tenho mais perguntas do que respostas depois de ler isso daqui. É, E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é viver em paz com Deus e esperar o desenrolar desses eventos para que, quando eles começarem a acontecer, a gente reconheça o que está acontecendo ali. Mas nesse. exato. Essa é uma coisa que a gente bate muito aqui, que é a profecia foi feita para a gente entender quando ela acontece, né? E a gente fica muito preocupado em tentar adiantar a profecia e tentar agir como quem tem bola de cristal. E não é esse o objetivo. Exatamente. Eu acho que profecia tem um professor aqui em Loma Linda, John Paulin. Ele fala que profecia não nos foi dada para satisfazer nossas curiosidades, Uhum, foi nos dada para nos ajudar a viver na expectativa do cumprimento da profecia maior, né, do retorno de Cristo. Então, se alguém quiser estudar a Bíblia simplesmente para satisfazer curiosidade, vai conseguir algumas coisas aqui e ali, mas profecia tem um propósito muito maior, né? Muito uhum, maior. E é legal que a gente vê esse, esses dois, esse livro, né, Daniel, sendo alvo de bastante escrutínio, de bastante estudo, de tendo corroboração histórica em vários aspectos. Mas ao mesmo tempo não tem todas as respostas. Então é como se fosse um convite para investigar mais. Eu não quero tomar aqui, falar mais do que eu deveria, mas é uma curiosidade que eu aprendi e eu compartilho com vocês. Quando escribas gostavam de fazer os seus leitores prestarem atenção em algo, eles escreviam de maneira estranha. uhum, Eles escreviam o texto de maneira truncada. Eles escreviam usando palavras bem específicas, para justamente forçar o leitor a ler com calma, a ler com atenção. E eu já fiz uma vez, tentei fazer um curso de leitura dinâmica, não deu certo, mas a gente tem sempre essa pressa de ler, né? Ler com rapidez e tal, absorver o máximo possível de informação em um curto período de tempo. A verdade é que escribas do Antigo Oriente, se eles queriam fazer alguém parar e ler com atenção o que eles estavam escrevendo, eles tornavam a linguagem truncada, usavam metáforas que não faziam muito sentido, que forçava a pessoa a ler, e é quase que fosse assim um jogo com mensagens escondidas, subliminares, vamos chamar assim. uhum, uhum. A gente vê muito isso na Babilônia, nos textos babilônicos. E eu acredito que Daniel é parte disso. Ele participa desse ambiente intelectual, onde ele escreve de maneira tão sofisticada, porque ele é um acadêmico, Uhum, mas ele não está simplesmente querendo show off, né? Ele não está querendo simplesmente se uhum, mostrar. Ele está querendo que a gente leia com atenção, que escrutine, que pesquise, que entenda, porque a mensagem ali é importante. Então, é algo que eu tirei para mim, né? Sobre essas passagens desafiadoras da Bíblia. Que elas servem Interessante. como convite para a gente gastar mais tempo, refletir, e no caso de nós cristãos, refletir em oração e tudo mais. Que é o que vocês estão fazendo aí, no podcast de vocês.
Show. Luiz, Gustavo Assis, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Foi Poxa, massa. Obrigado pela Muito obrigado mesmo, conversa. foi massa. Depois você dá uma olhada nos comentários aqui que o pessoal vai reagir a essa conversa aqui. Ajudou demais a gente na nossa construção. Nosso objetivo é criar um movimento para isso, para as pessoas irem tentar entender aquilo que Daniel não entendeu. O próprio Daniel não entendeu, ele escreveu para não entender. Sim. Então, a gente. eu sugiro fortemente vocês conversarem com o pastor Felipe Mazzotti sobre Daniel 11. Tá Então, certo. sei que ele estava correndo bastante ali com as coisas dele, de escrever livro e tal. O livro dele, a tese dele está sendo publicada logo, logo, por uma editora lá da Alemanha. E acho que vai ser uma boa contribuição. Ele publicou agora, ele foi editor de um volume de Daniel, publicado pela Casa Publicadora, e tem um capítulo dele sobre Daniel 11. Então, Legal. eu não sei se a gente consegue coisas da CPB aqui, Diego, mas seria Sim. legal a gente tentar. Quem pegar, se você conseguir, ou se eu conseguir, eu vou fazer uma cópia e te mando. O Jader deve estar mais fácil de ter coisa da CPB aí, né? Então, Sim, mais fácil. Quem tá. conhece o professor Felipe Mazzotti aí já marca ele aqui nos comentários, manda o vídeo para ele já, entendeu? Porque pra gente fazer acontecer Isso. uma conversa dessa. Fechado. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus, hein? Abração. Obrigado pelo Grande convite. abraço.